Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E hoje eu quero falar de uma atitude, de uma reação muito comum no Novo Testamento, quando algo sobrenatural acontecia. E a gente vê isso quando, não só algo necessariamente um milagre, mas, por exemplo, quando Jesus ele pregava, quando Jesus ele falava com autoridade, essa reação acontecia. E é interessante a gente ver que isso acontece também com os discípulos. A gente vai ver isso lá em Atos 3. Eu vou ler apenas os primeiros versículos e depois o versículo 10, que diz o seguinte: certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. E aí é interessante então que esse homem ele pede esmolas para Pedro e João. E a resposta de Pedro está lá no versículo 6. Não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus o Nazareno, levante-se e ande. E o homem, imediatamente, com a ajuda de Pedro, que o pega pela mão, começa a andar. E aí é interessante que, a partir do versículo 9, a gente lê o seguinte: quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava dele. Perplexidade, assombro, aquele maravilhamento é algo que era muito comum quando Jesus pregava, quando Jesus curava, que é algo muito comum quando os discípulos também anunciavam o evangelho, quando os discípulos curavam, e é algo que nós não podemos perder. Nas grandes coisas sobrenaturais, nos grandes milagres, como nos milagres cotidianos, nós precisamos sempre nos encher de assombro, permitir que o nosso espírito, que a nossa alma se assombre, se maravilhe com um lindo pôr do sol, com um lindo nascer do sol, com o que Deus faz em nosso meio, porque o nosso Deus é o Deus das grandes coisas e das pequenas coisas, e o assombro, o maravilhamento faz parte de entendermos que a presença dele está no nosso meio. Então, a minha oração para mim e para você é que nós sempre estejamos cheios de assombro, de encanto e de maravilhamento, porque isso mostra que nós estamos atentos à presença de Deus. Um beijo, Deus te abençoe. Tchau, tchau.